Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar todos os promotores, promotoras, procuradoras e procuradores de justiça, servidores e servidoras, estagiários, estagiárias do Ministério Público e também ao público externo que nos acompanha pela plataforma Zoom. Cumprimento também o meu amigo e coordenador pedagógico do CEAF, o promotor de justiça, Pablo Gran Cristóforo. Registro, desde logo, que o nosso procurador-geral de justiça, Jabas Soares Júnior, incumbiu-me de representá-lo na abertura desse evento, uma vez que, infelizmente, não pôde participar em razão de compromisso externo. Dirijo também a minha saudação inicial à nossa palestrante, a doutora Vanessa Fusco Nogueira Simões, que irá discorrer sobre o uso ético da inteligência artificial. Doutora Vanessa, agradeço-lhe pela gentileza de ter aceitado prontamente o convite do CEAF para partilhar conosco seus vastos conhecimentos sobre esse tema tão instigante e novo, que é a ética na inteligência artificial. O impacto da inteligência artificial na sociedade moderna é uma realidade. Será cada vez mais utilizada, ou seja, não há retorno. Não há dúvida que vivemos na era da informação, e nela uma das principais questões que emerge é a que diz respeito à privacidade e à proteção de dados pessoais. Com a introdução de sistemas informáticos em praticamente todos os setores sociais, nossos dados são cada vez mais úteis e vulneráveis ao mesmo tempo, sendo coletados, processados e transferidos, muitas vezes de maneira desprovida de preocupações éticas. Surge, então, a necessidade de refletirmos sobre os impactos da sociedade da informação, o entendimento e o escopo da inteligência artificial, bem como sobre a importância de se considerar valores éticos e morais em conjunto com o desenvolvimento tecnológico, tentando apresentar os riscos que o desenvolvimento da tecnologia, sem a observação de princípios éticos, pode representar, resultando, inclusive, em novos problemas sociais. O uso da inteligência artificial suscita diversos questionamentos. Qual é o parâmetro para a utilização da inteligência artificial? Quais os desafios éticos da inteligência artificial? Existe ética inteligente? Essas e outras questões certamente serão abordadas pela nossa palestrante de hoje. Antes de passar a palavra ao coordenador pedagógico do CEAF, que procederá à leitura do currículo da doutora Vanessa Fusco, devo informar que a palestra será gravada e posteriormente ficará disponível no site da Escola Institucional. As perguntas poderão ser enviadas pelo QIA e serão formuladas ao final da exposição. Desejo a todos um proveitoso evento. Doutor Pablo, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Elaine, doutora Vanessa. Vou fazer, então, a leitura do currículo da doutora Vanessa. A doutora Vanessa Fusco Nogueira Simões, a experiência profissional dela inclui política, direito da internet na América Latina, investigação contra crimes cibernéticos. Doutora Vanessa é promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, com 30 anos de experiência em investigações criminais. De 2008 a 2014, constituiu e liderou o Ministério Público de Crimes Cibernéticos no estado de Minas Gerais. Nessa unidade, atuou em diversos casos de tráfico de pessoas, fraudes, furtos de identidade, lavagem de dinheiro e exploração sexual de crianças por meio de tecnologias online. Graduada em Direito na UFMG, ela é PhD em Direito pela Universidade de Barcelona, Espanha. Nos últimos anos, ela tem defendido nacional e internacionalmente as necessidades de aprimoramento da política de crimes cibernéticos no Brasil e em países da América do Sul e Central. Além disso, ela é instrutora de 2 escolas itinerantes,
South School of Internet Governance e o Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Vanessa é membro da Cyber Security Advisors Networking, com sede em Paris, e também da Certified Social Media Intelligence Analyst, pela McAfee, nos Estados Unidos. E atualmente é coordenadora do Ministério Público de Segurança e Inteligência do Estado de Minas Gerais, GSI, e sob sua responsabilidade está a política de cibersegurança, proteção de dados e privacidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e um laboratório de inteligência e inovação. Doutora Vanessa, é um prazer tê-la aqui conosco e a senhora está com a palavra. Boa noite a todos, colegas que nos ouvem, estagiários, servidores, o público, aqueles convidados. É um prazer muito grande estar aqui hoje, doutor Pablo, doutora Elaine, neste evento do CEAF. Muito obrigada pelo convite. É sempre desafiador estar aqui no CEAF falando de temas para uma plateia tão qualificada como a nossa, como o nosso Ministério Público e os nossos servidores, não só os membros, né? Então, eu me propus a falar desse tema, vou compartilhar com vocês algumas angústias, por assim dizer, ou algumas ansiedades que eu venho desenvolvendo aí nesse tempo que comecei a me dedicar na área de crime cibernético, e mais recentemente na área da cibersegurança. Então, eu vou compartilhar uma apresentação e eu gostaria de começar a debater com os senhores essas minhas dúvidas, né? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Vocês já veem a minha tela? Sim. Sim. Espera aí que está passando aqui sem eu mandar. Muito bem, gente. Bom, então o tema que eu me propus a falar hoje para vocês ele vem de uma, como eu disse, de uma ansiedade que eu venho desenvolvendo nesse período em que trabalho na área dos crimes cibernéticos e também com relação à área da cibersegurança. Eu comecei a verificar a cada dia mais, como a doutora Elaine bem disse na sua introdução, no uso, vamos dizer, disseminado, né, da inteligência artificial, dos processos de aprendizado de máquina para desenvolver e para produzir, ou em diversas áreas, para produzir estatísticas, para produzir análises preditivas, para que também auxiliar muitas áreas como advocacia, o próprio judiciário, as polícias, as políticas de segurança pública, os governos. E a partir dessa ansiedade, eu comecei a observar o fenômeno também no mundo, fazer uma pesquisa para verificar como, então, as outras nações também já vêm tratando dessa questão da inteligência artificial, mas sob o paradigma, sob o aspecto, né, sob o viés dessa ética, né, de como nós vamos tratar as decisões tomadas pela máquina ou as decisões automatizadas, qual a ética dessas decisões? Se elas efetivamente estão ou respeitam os direitos fundamentais. Então, é um pouco disso que nós vamos falar nesse fim de tarde. Como a doutora Elaine bem disse, a inteligência artificial ela está em toda parte, né? Nós vemos no nosso smartphone toda hora sugestões daqueles pequenos vídeos, quando a gente tira aquelas fotos, de repente fala, olha, a compilação de fotos de hoje, aí a Apple nos traz, por exemplo, né, a iOS, o sistema iOS nos traz
pequeno vídeo já mostrando a foto, tudo isso é a inteligência artificial atuando em nossa vida, diariamente, sem que muitas vezes a gente perceba. Nós vamos qualificar isso, e de agora em diante, eu queria que a gente tomasse vou tomar um pouco tempo de vocês, né, falando um pouquinho desse uso da inteligência artificial, que é classificada como um uso de baixo risco. Esse uso de baixo risco é esse que eu disse a vocês. Nós estamos agora no telefone, aparece um videozinho com as fotos que foi elaborada daquelas fotos que a gente colocou como favoritas. O Netflix, quando a gente abre e loga com quem está assistindo, né? Então já a gente coloca o nosso nome, a gente vê qual a sugestão de filmes para a Vanessa. Assim também no Spotify. O Spotify, quando a gente loga, muitas vezes aparece, veja a lista que eu preparei para você. Então, o impacto dessa automatização trazida nessa área de entretenimento, de propaganda, de filmes, nós consideramos, a doutrina vem considerando como um impacto de baixo risco, né? Tendo em vista os valores que são envolvidos na temática que tratam, né? Nós vamos tratar de um filme, nós vamos tratar de música, não envolve a vida ou a liberdade ou o direito de ir e vir de ninguém. Bom, mas quando nós nos deparamos com o uso da inteligência artificial no mercado de trabalho para uma escolha, por exemplo, os filhos, né? A gente vê os nossos filhos hoje buscando uma vaga no mercado de trabalho, entram naquelas seleções online. Naturalmente, como a seleção é aberta para muitas pessoas, não é aquele recrutador ou aquela pessoa do Recursos Humanos que faz a análise manual dos currículos, mas uma máquina, né, que é gerida por esses algoritmos. E esses algoritmos, determinadas palavras-chave que são incluídas em um currículo, por exemplo, eles nem passam naquela primeira, eles falam primeiro screening, né, dos currículos. Então, isso já traz uma consequência que nós colocamos como de médio a alto risco, que vai, por exemplo, ferir ou poderá vir ferir o direito à equidade, né? Nós temos também a questão dos empréstimos bancários. Nós hoje temos aquela ferramenta, né, o do Serasa, que inventou aquela questão da pontuação. Então, se a pessoa não atinge uma pontuação, ela não pode ou terá mais dificuldades para ter um crédito ou terá um crédito com juros mais altos. Então, esta questão também da concessão de empréstimos bancários também hoje é automatizada e existem algoritmos, uma inteligência artificial atrás para que essas decisões sejam tomadas. Diferentemente do tempo dos nossos pais, que chegavam lá e pediam para o gerente, né? E meu pai falava, gente, esse gerente é tão bonzinho, ele gostou de mim, e aí ele fez isso. Hoje não tem mais, a gente sequer quase tem um gerente de referência, né, por assim dizer. Mas então são os processos automatizados que podem trazer algum tipo de desigualdade. Temos também a questão da predição, de uma análise, né, preditiva de futuras doenças ou de tratamentos precoces. Também as máquinas hoje fazem, cruzando os dados obtidos pelo paciente, de um paciente, né, uma possibilidade ou não dele ter uma doença grave no futuro e assim se tratar com mais rapidez. Também na Polícia Federal, por exemplo, né, nós temos na Receita Federal, principalmente, aquele reconhecimento facial, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, que acaba, por exemplo, deixando de permitir a entrada de uma pessoa em seu território, né, ou em nosso território aqui brasileiro. A inteligência artificial está sendo usada para coibir uma entrada indesejada, por assim dizer, e de certo modo, está interferindo no direito de ir e vir do cidadão pela justificativa que o algoritmo, então, foi programado para fazer. Ou para que a pessoa também seja revistada em determinado momento,
porque ela atinge ou cumpriu alguns parâmetros que a Receita Federal estabeleceu para os seus algoritmos. E, finalmente, nós vemos que eu considero e que eu gostaria de dar uma atenção especial, é a inteligência artificial utilizada no sistema de justiça. Cada dia mais, nós vemos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, os escritórios de advocacia, os tribunais. Nós estamos caminhando aqui no Ministério Público também para uma tentativa de automatização dos processos, mas tudo tem um preço. E este preço, nós precisamos tentar entender aonde esses processos nos levam e para que nós criemos governança, criemos parâmetros para que esses processos não venham a ferir os direitos fundamentais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial no sistema de justiça, e aqui eu vou trazer para vocês a questão da jurimetria. E eu trouxe aqui um exemplo, só para vocês verem, que é um exemplo de uma propaganda que está na internet, para vocês verem, né? Aqui a propaganda é: seu time de advogados está tendo um ótimo desempenho nas teses? Ou seja, a resposta é bem simples. Com esse painel aqui que eles estão oferecendo, é um painel de BI, que a gente fala, né, de Business Intelligence, ele vai fazer uma análise de quais as ações, ou em quais as ações elas teriam mais chance de ter sucesso, e em que determinado juiz, ou câmara, ou turma, estão havendo decisões favoráveis para determinada tese, né? Então, a jurimetria, ela nada mais é do que uma espécie de métrica do direito. Ela vai proporcionar as condições para uma análise descritiva e aprofundada das matérias de direito por meio de um cruzamento de dados a respeito de determinado tema que nós, então, coloquemos, né? Então, por exemplo, né, o exemplo clássico é para analisar e cruzar dados de como os magistrados sentenciam a respeito de um tema. Então, a partir desses dados estatísticos, a pessoa vai ver a sua possibilidade ou não de ter ganho de causa em determinada ação. Aqui eu trouxe essa carinha porque eu não achei, eu procurei na internet se o Supremo Tribunal Federal ele tinha feito uma carinha, né, um bonequinho do Vitor. O Vitor, mas não fez. O Vitor, ele é um robô. E ele se chama Vitor por quê? Por causa do ministro Vitor Nunes Leal. E devido à sua destacada atuação na Comissão de Jurisprudência do STF, ele, com a implantação das súmulas, né, ele, então, foi homenageado com esse nome, né, com o robozinho do Supremo, ele foi homenageado com esse nome. E o que ele faz? Ele lê os recursos extraordinários que chegam ao Supremo, identificando com acerto na faixa de 95% os casos de repercussão geral, o que facilita a aplicação dos precedentes e a devolução dos processos à origem, né? Então, ele pode direcionar as funcionalidades para atenuar o tempo médio de permanência dos processos no gabinete. Então, tudo isso, essa inteligência artificial, por trás desse robô Vitor, né, ele já está servindo ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é o exemplo citado aqui, mas, com certeza, está servindo em vários tribunais, eu sei, tribunais federais, e também no Tribunal de Contas, no TCE, e em diversas outras instituições públicas, tem os seus nomes, né, dos seus robozinhos, que são normalmente batizados com pessoas de relevância para a instituição. Bom, gente, a inteligência artificial, a gente vê falar inteligência artificial, o que é inteligência artificial, mas como a Elaine disse no início, ela se baseia, ela precisa de dados. Não há como se criar uma análise preditiva ou uma base de dados sem que seja fundada e que, de alguma forma, esses dados sejam fornecidos.
E nós sabemos que os dados, em realidade, nós falamos dados como uma coisa etérea, mas os dados somos nós, somos pessoas, ou seja, é um CPF, uma identidade que tem um ser humano atrás, né? Um ser social, aquele ser que é um cidadão, vamos dizer, no jargão. Eu venho da roça, né? Então eu vejo o pessoal dizendo: eu não tenho CPF, eu não tenho nem certidão de nascimento, então ele não é um cidadão, né? Então, nós cidadãos, né, que estamos participando da sociedade, somos um número de CPF, né? Mais atrás desse número de CPF existe um ser humano, uma pessoa que é sujeito de direitos e merece a nossa proteção. E a proteção jurídica. E a proteção veio agora, a partir da edição da Lei de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano de 2018, ela veio ser materializada no Brasil, normatizada, o que não havia antes desta data. Era muito difícil nós tratarmos de questões envolvendo privacidade, questões envolvendo vazamentos ocorridos e a manipulação indevida dos dados, ou seja, o tratamento desses dados, que passa pela coleta, pela transmissão, pela própria transferência. Então, essa legislação, ela trouxe a proteção normativo, o arcabouço normativo que o Brasil necessitava. E por que eu estou falando isso e estou falando de inteligência artificial? Porque nada mais, os algoritmos, nada mais, eles são dados instruções de como realizar essa tarefa. E a tarefa é baseada nestes dados em que nós estamos nos referindo para determinado fim, né? Então, aqui é um exemplo bem simples, como um algoritmo funciona, né? Como ordenar a cartas de um baralho. Então, há várias formas de fazer isso, de maneira crescente, decrescente, primeiro por naipe, ordenando primeiro por carta, mas cada uma dessas formas é um algoritmo diferente que é utilizado para poder fazer essa tarefa que nós, como seres humanos, determinamos. Mas, a cada nova consulta realizada com este algoritmo, a depender dos dados de entrada, aqueles dados pessoais que falamos, que nada mais são do que os nossos dados que estão à disposição em determinado banco, em determinada base, as respostas podem ser diferentes, né? Como diz anteriormente, o algoritmo ele pode querer embaralhar, colocar decrescente, forma crescente. Então, quem está formulando esta análise que vai dar o tom, né? Ou vai determinar o resultado dessa pesquisa, sempre com base no banco de dados. Bom, e a questão da discriminação algorítmica? Esses algoritmos, eles efetivamente são completamente imunes, eles são capazes, as decisões automatizadas, elas são mais sábias pelo fato simplesmente delas serem automatizadas, né? Porque muitas vezes alguém pode obter um resultado de uma análise preditiva, nós vamos falar daqui a pouco, e achar que aquilo é uma verdade universal. E hoje eu estou aqui, colegas, para tentar trazer ao debate de vocês essa visão de que devemos ter uma análise ou tratar com uma análise mais aprofundada dessa questão dos vieses, né, que muitas vezes podem ser trazidos pelos algoritmos. Então, aqui está dizendo, todavia, usar os dados para treinar algoritmos, né, ele pode significar a reprodução dos erros pelas próprias máquinas. E eu vou explicar. Porque os questionamentos mais, hoje, que estão trazidos pela doutrina, com relação a 3 aspectos. Primeiro, pode haver um erro de código, ou seja, uma má formulação do próprio algoritmo. Pode haver bancos de dados que não correspondem
ao que nós efetivamente queremos ou utilizamos uma base que nós chamamos viciada, ou seja, a base que só contempla uma parte de um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas, sendo que essa amostragem não seria ideal para se ter um resultado que fosse representativo. E os vieses que nós chamamos cognitivos, né, que levam ao resultado com preconcepções ou preconceitos. Está muito em moda nos Estados Unidos, eu vou mostrar daqui a pouquinho, alguns exemplos com relação a esses vieses cognitivos. Tem uma obra muito interessante, eu depois vou indicar para vocês, que traz, eu deixei aqui em algum lugar, que fala sobre os vieses cognitivos, é muito interessante sobre os atores, né? Porque aquela premissa de que nós trazemos como seres humanos crenças, valores, saberes, e que, de alguma forma, nós transmitimos quando exercemos as nossas atribuições, quando vamos tomar alguma decisão, independentemente, claro, das atribuições que desenvolvemos, tanto como juízes, como promotores, como qualquer atividade, principalmente na área jurídica, nós não deixamos de trazer esses nossos valores que são internos. Então, aqui a discussão é um pouco de como esses vieses cognitivos, eles são passados também para os próprios algoritmos, porque eles são feitos por pessoas, né? Por seres humanos, os algoritmos. Então, há também essa carga dessas preconcepções e preconceitos. Bom, então vou falar agora do estado da arte, né? O uso da inteligência artificial no sistema de justiça. Vou trazer alguns exemplos. Vamos começar com o exemplo dos Estados Unidos. Uma pesquisa, ela revelou que réus negros, eles eram muito mais propensos, né, do que réus brancos a serem julgados incorretamente, com maior risco de reincidência, enquanto os réus brancos eram mais propensos do que réus negros a serem incorretamente sinalizados como de baixo risco. Ou seja, eu vou mostrar o programa daqui a pouco, um programa nos Estados Unidos, que é o COMPAS, é o Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Esse programa chama COMPAS, né? É um programa que foi instituído nos Estados Unidos para pretender prever o risco de alguém cometer um crime. Então, ele cruzava uma base de dados, né? E esta análise preditiva, ela demonstrou em diversas situações de que havia falhas neste processo. Então, elas têm, por exemplo, os réus negros os réus brancos eram frequentemente previstos, eram colocados, né, como menos arriscados o comportamento do que eles efetivamente eram. A análise constatou que os réus brancos que voltaram a praticar outro crime nos próximos 2 anos foram erroneamente rotulados de baixo risco. A análise também mostrou que, mesmo praticando crimes anteriores, aliás, controlando crimes anteriores, reincidência que eles falam futura, né? Idade e gênero, os réus negros eles tinham 45% de chance de ser atribuídos maiores pontuações de risco do que os brancos. Eles eram a ser também classificados com relação à reincidência violenta. Os reincidentes violentos brancos eram 63% mais propensos a ter classificação errônea como um baixo risco, né? E essa análise foi feita pela ONG ProPublica, eu coloquei aqui em cima, propublica.org, e traz o caso clássico dessas duas pessoas que foram erroneamente rotuladas como de baixo risco e de alto risco. E, em realidade, a pessoa que está à nossa direita, que é uma pessoa de cor branca, ela é uma pessoa que teve uma reincidência
e foi classificada como de baixo risco pelo programa. Um estudo deste Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, com relação especificamente ao reconhecimento facial, ele trouxe que os algoritmos de reconhecimento facial identificaram falsamente rostos afro-americanos e asiáticos, e que os afro-americanos têm maior probabilidade de serem reconhecidos erroneamente, ou seja, uma frequência de 10 a 100 vezes maior que com rostos caucasianos. Sob esse aspecto de reconhecimento facial, eu quero trazer aqui um episódio que ocorreu na China. Na China, há uma vigilância muito grande, sabemos, câmeras para todos os lados, nas ruas, e uma dessas câmeras analisa se a pessoa está atravessando, para poder multá-la, né, atravessando fora da faixa, descumprindo alguma regra de trânsito para pedestres. E uma senhora, uma grande empresária, famosíssima na China, recebeu na sua casa uma multa por estar em determinado local, atravessando uma rua fora da faixa. E ela não se conformou, porque ela não estava naquele local, naquela hora, mas ela tinha sido, sim, flagrada, e a foto veio, como a gente é flagrado no trânsito, né? Vem lá a fotinho, veio a fotinho do rosto dela, e ela falou, mas eu não estive lá nesse local. Quando foi aprofundar, então pediu para ser revisada essa multa, era um ônibus que estava passando naquele momento em que havia uma propaganda da empresa que ela fazia e estava o rosto dela estampado naquela propaganda. Então, nós podemos dizer que a análise automatizada nem sempre ela é 100%, né, de acurácia, ela tem 100% de acurácia. E foi exatamente pensando nisso que os Estados Unidos vêm sofrendo um movimento de banir o reconhecimento facial para fins criminais. Nós que somos promotores criminais, podemos até nos arrepiar, né? Vamos dizer, mas a gente estava querendo que pusessem mais câmeras para que a gente conseguisse pegar todos os crimes e conseguisse efetivamente ter uma prova daquele ato, daquele fato criminoso, e que nós pudéssemos fazer o processo, etc., investigar. Entretanto, por isso eu trouxe hoje o tema para a discussão dos colegas, uma questão grande, um debate sobre o reconhecimento facial e os erros praticados, os erros ocorridos nessas cidades que aqui estão colocadas. Então, eu vou falar para vocês das primeiras cidades que estão hoje nos Estados Unidos. São 13 cidades que baniram o uso do reconhecimento facial para fins criminais. São Francisco se tornou a primeira cidade norte-americana a banir a utilização do reconhecimento policial para fins de serviço público, ou seja, de agências do sistema da justiça e de serviço público em geral. A decisão ela vem como uma parte de um projeto que se chama Stop Secret Surveillance Ordinance, ou seja, Decreto para Parar com a Vigilância Secreta, que visa regulamentar o uso de tecnologias de vigilância. Esse projeto, né, que agora já foi transformado em lei, ele proíbe, né, que essas soluções elas ocorram sem que se estabeleça claramente como será o uso, qual será o processo em que foram desenvolvidos os algoritmos, ou seja, que haja uma transparência neste processo. E lembrando, colegas, que São Francisco é muito emblemático, porque está lá no hub, né, de tecnologia, próximo do Vale do Silício, né, muito importante. Então, essa decisão foi muito emblemática, né? E um dos pontos, né, que eles colocaram foi que, efetivamente, o sistema, ele não sabe exatamente
e não consegue ter uma acurácia e pode trazer um viés de discriminação. E esse é um fenômeno que vem, então, já em 13 cidades. E Nova York, recentemente, também está discutindo essa legislação e ainda não foi aprovada, porque nós sabemos que Nova York, com relação ao terrorismo, à proteção que o governo dos Estados Unidos e a vigilância que ele implementou após o atentado, né, de 11 de setembro, é mais traumático para a cidade de Nova York fazer uma abolição, por assim dizer, desse reconhecimento facial. Mas há uma lei, e não obstante esta ocorrência, né, de atos terroristas na cidade de Nova York, há um movimento muito grande, a exemplo dessas outras cidades, para se banir este uso dessas câmeras para fins criminais. E eu localizei um movimento trazido pela Anistia Internacional, que eu achei muito interessante, até entrei no programinha para ver como é que funciona. Ele conclama, né, voluntários digitais, né, para usar, para poder marcarem, clicarem câmeras que estão sendo instaladas de vários lugares para demonstrar como a sociedade está sendo vigiada, né, na cidade de Nova York. Então, ele traz aqui, eu entrei no programa e me cadastrei, e aqui está falando que a gente está no Queens, eu busquei aqui uma câmera, achei uma, e eu marquei, aqui tinha do lado direito uma listinha, se era câmera de rua, se era câmera de residência, etc. Aí você clica, e com isso, a inteligência artificial, né, dessa instituição está marcando todas as câmeras existentes com a ajuda dos voluntários na cidade de Nova York. Tudo isso para demonstrar que o que a gente achava que era uma evolução, o reconhecimento facial para fins da criminalidade, do combate à criminalidade, tem sido contestado, e não é só em uma cidade, e não é só em um país. Vou trazer para vocês também a experiência do Reino Unido, eu acho que está no próximo slide, mas vou falar um pouco, então, o que está por trás disso, deste movimento, né? O que está por trás disso? São esses estudos que começaram a ser desenvolvidos, primeiro por este Future of Life Institute, lá na Califórnia, e é interessante sempre a gente observar que é o local, o estado, onde há o hub da tecnologia, né? Começou a passar pela cabeça dos estudiosos, ou principalmente de quem se dedica aos direitos fundamentais, de que poderia haver algum tipo de violação aos direitos, tanto de equidade, de ir e vir, discriminação, com relação a inteligência artificial. Então, aqui são os instrumentos, né? Essa apresentação vai ficar disponível para algum colega que eventualmente gostar, né, e quiser prosseguir nessa matéria. Esse é meu tema da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu estou tentando trazer aqui para o nosso Brasil essa discussão, né? Pelo menos para a gente criar critérios, não para banir, lógico, o uso da inteligência artificial, mas para nos cercarmos de todos os cuidados, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que agora nós seremos cobrados, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados com relação a essas decisões automatizadas. Então, aqui são todos os instrumentos que até agora eu fiz uma compilação, né, que estão servindo de orientação ética, né, para essa inteligência artificial que nós chamamos inteligência artificial de confiança. Né? O movimento vem dos Estados Unidos, passando pela Comissão Europeia, em seguida chega na Organização para o Comércio e Desenvolvimento, que traz os princípios, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. O G20 também tocou neste aspecto, e agora, finalmente, em abril de 2021, o Brasil aprovou a Estratégia Brasileira para a Inteligência Artificial, que foi publicada no dia 12, agora recentemente.
Na comissão, nesse grupo independente, que foi um dos pilares hoje dessa questão da inteligência artificial e da ética, ele estabeleceu os princípios éticos, e a nossa estratégia brasileira seguiu e mencionou claramente essas orientações éticas, né, para uma inteligência artificial de confiança, elaboradas pela União Europeia. Então, ele estabeleceu os princípios, né, que devem ser observados, tanto durante o desenvolvimento, a implantação e a utilização dos sistemas de inteligência artificial. Então, gente, os princípios que aquela União Europeia colocou, a estratégia da União Europeia, e que a nossa estratégia brasileira, ela, então, adotou, são os princípios da dignidade humana, né, entendido como reconhecimento do inerente ao estado humano do ser digno de respeito. Não é o ser humano que serve à máquina, mas é a máquina que serve ao ser humano, né? A autonomia no sentido de põe em relevo as possibilidades de ser e atuar e a responsabilidade pelas consequências da conduta humana, ou seja, sempre lembrando que a inteligência artificial ela partiu de uma criação de um algoritmo, que foi uma criação humana. A responsabilidade, né? Accountability. Então, a responsabilidade traz muitas consequências jurídicas, né? Existe até discussão hoje da responsabilidade civil de quem maneja a inteligência artificial e de quem a cria, né? Então, a discussão será sobre quem vai recair a responsabilidade jurídica, né? Ou seja, quem seria o pai dessa tecnologia. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido nessa governança que eu vou falar para vocês daqui um pouquinho, que é o que nós estamos criando agora lá no GSI, para que o Ministério Público possa ter essa segurança, né, de trabalhar dentro desses princípios. A questão da justiça, da equidade, da solidariedade, como eu disse, o acesso igual aos benefícios que o sistema também de inteligência artificial podem proporcionar. Aqui de uma maneira mais ampla, a União Europeia coloca, e aqui a brasileira repete, trazendo no sentido de, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas que foram criadas pela inteligência artificial, eles têm que ter essa equidade, essa solidariedade, né? A democracia, né, que repercute, os sistemas de inteligência artificial, eles repercutem sobre a vida de todos, sobre a vida de muitas pessoas. O Estado de Direito, né, e a prestação de contas, no sentido de que os direitos humanos, né, assim como os direitos fundamentais, são amplamente proclamados, mas o respeito a eles somente se alcança no Estado de Direito, né, ao qual seja assegurado o cumprimento de normas e regulamentos específicos sobre a inteligência artificial, a segurança e a proteção tanto externa quanto interna, dos utilizadores da inteligência artificial e daqueles que a fazem, né? Aí nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco de segredo comercial, a proteção de dados, a privacidade, é o que a gente falou, não nos esqueçamos que os algoritmos, eles trabalham em cima de dados que são protegidos, né? que são de pessoas, e também que seja sustentável este desenvolvimento e essa ética que vai permear todo o processo da inteligência artificial. Eu vou adiantar mais um pouquinho, que eu vi que eu estou aqui já um pouco fora da hora, eu vou passar rapidinho aqui, aqui um exemplo também no Reino Unido, enfim, já vou chegando para encerrar, já para caminhar para as perguntas. Só me chamou muita atenção, eu queria só não deixar de falar isso, se me permitem vocês, rapidinho antes de encerrar, é a questão do reconhecimento facial com identificação de emoções. Me chamou muita atenção isso. O metrô de São Paulo, recentemente, ele foi multado porque, a partir de abril de 2018, ele criou um sistema de reconhecimento facial que estava nessas placas aí que a gente vê atrás. Ele mudava os anúncios exibidos de acordo com as suas expressões faciais. Se você chegasse lá e fizesse uma cara feia para um anúncio, ele mudava para tentar achar qual que você gostava. Então, e também era possível, ele captava a idade e o sexo das pessoas na hora de classificar as emoções. E então, o que aconteceu? Houve uma ação do IDEC,
do Instituto de Direito do Consumidor em São Paulo e foi retirado esse tipo de manipulação no sistema do metrô de São Paulo. Bom, então, para encerrar, o que nós precisamos trabalhar como governança e debater e, de agora em diante, criar um sistema para nos integrarmos a essa inteligência artificial de confiança. Tínhamos já a lei do cadastro positivo, que tinha entre os direitos do cadastrado de solicitar a revisão de decisão realizada por meios automatizados, mas agora nós temos o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que ele tem direito titular de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Então, o controlador, que no caso será o Ministério Público, né, sempre é a instituição que é o controlador, deverá fornecer sempre que solicitado as informações claras e adequadas a respeito dos critérios. E eu pergunto para os senhores, eu hoje estou no GSI, nós temos todos os nossos sistemas à disposição, eu não tenho essa resposta para dar para quem é o titular do dado que eu estou lá trabalhando. Então, essa é a primeira providência, e por isso eu vou falar para vocês que toda a tecnologia que o GSI, através do Laboratório de Inteligência até agora, e o Programa Capacidades Analíticas, ele trouxe para o Ministério Público, foi um avanço extraordinário, mas agora nós sentamos e vamos nos adequar. Vamos nos adequar ao que há de mais moderno e o que a lei também permite, né? O que a lei exige, que é a nossa prestação de contas, é a transparência com relação aos processos e a confiabilidade no nosso sistema de inteligência artificial. Bom, eu vou encerrar, porque já são 5:07, né, Elaine? E quero já me colocar à disposição para perguntas. Vanessa, excelente a exposição. É um tema super denso, né? É muita coisa para falar e você conseguir filtrar, assim, pensar uma coisa ou outra, né? É muito difícil nesse tempo, né? Uma coisa que me ocorreu aqui. Eu ouvi uma entrevista uma vez do Barack Obama sobre as bubbles, as bolhas de conhecimento. Então, por exemplo, segundo que eu vi lá, um usuário do Google, quando pesquisa sobre um determinado tema, o Google recorre ao perfil dele, que ele já tem traçado ali o perfil do usuário, né? Quais são as posições ideológicas, qual é o tipo de pensamento dele, e sobre aquele tema, ele traz ali várias pesquisas relacionadas. Então, assim, vai sempre reforçar aquilo que ele já pensava. E, de repente, um outro usuário que pesquise sobre o mesmo tema, mas que tem uma posição, por exemplo, antagônica a ele, também vai ter como resposta algo que reafirme a sua posição. E aí você cria, na verdade, essas bolhas de conhecimento, e às vezes antagônicas, pelo mesmo tema, né? Sim. E aí, pensando aqui no direito, né? Como o direito a gente trabalha com retórica, argumento e tudo mais, como essas bolhas reforçam e polarizam as pessoas, né? Influenciam Sim. nas decisões. Você já soube alguma coisa desse tipo? Eu soube, eu estou assim, fazendo uma analogia, o que você colocou, com a questão daquele caso Cambridge Analytica, né? Que era mais ou menos reforçar, na época das eleições, né? O que as pessoas estavam pensando, né? E os posicionamentos, você identificar aquelas bolhas ou aqueles usuários, né, que estavam ali nas redes sociais, e você resolveu uma eleição através dessa discussão, do reforço desses argumentos, ou do lançamento de bots, ou o que for, né, bots, na realidade, para poder fazer a diferença, ou seja, a inteligência artificial utilizada para fazer com que todos os perfis que falem de determinada pessoa, elas se reúnam
e forme uma grande massa fingindo que alguém está fazendo e fazer um grande barulho, né, por assim dizer. Tecnicamente, eu não saberia explicar, mas realmente essas bolhas, elas nos preocupam muito, porque o usuário, muitas vezes, não tem muita noção. Vamos pensar os nossos avós, pessoas que estão aí na internet, mas também que não têm muita noção, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é até uma jornalista, é uma pessoa que está nas redes sociais e tal, mas ela brigava com os robôs na época das eleições, porque como a gente sabe que tem muitos robôs que lançavam quando as pessoas estavam lá discutindo, né, fazendo perfis falsos e tal, e um dos perfis era um robô, foi comprovado na última campanha eleitoral para a presidência do Brasil que efetivamente haviam robôs atuando para fomentar determinados assuntos que eram da linha de determinado partido e determinado candidato. E essa minha parente, ela discutia com o robô várias vezes. Então, o que eu acho, sabe, também, Pablo, que o mais importante, a questão de fundo disso que você falou, é que também a ética na inteligência artificial, ela passa por você saber se você está atuando com uma pessoa física ou se você está num processo automatizado. Isso que você falou é um claro exemplo de que há uma falta de ética, no sentido de que a pessoa que está ali se informando, ela não está ciente de que o Google não mandou para ela dizer assim, olha, esses aqui são os posicionamentos porque eu estou fazendo essa coleção porque você já se manifestou, já fez tantas buscas nesse sentido. Então, eu acho que o seu caminho é esse. E se você for conversar com alguém da parte de programação do Google, da segurança, eles vão dizer isso está nos termos de serviço. Não é isso que eles vão falar? E por que essas grandes empresas, e isso é uma discussão que a gente tem que trazer, foi muito importante seu exemplo, Pablo, porque as companhias, as instituições, né, privadas, as companhias, as grandes empresas, elas têm medo da transparência por causa do medo de revelar o segredo comercial. É a questão de propriedade intelectual. Então, eu acho que nos órgãos públicos, né, aqui, por exemplo, no Ministério Público, o nosso programa de capacidades analíticas, ele é um programa de código aberto, software livre, né, que nós estamos criando para que nós não dependamos de licença, para nós podamos replicar para outros órgãos públicos. Mas na iniciativa privada, nós sabemos que não é assim. Então, nessa dicotomia transparência e segredo, né, existem ou ocorrem fatos como esse que você narrou. Perfeito, perfeito. E a gente vai vendo que a inteligência artificial, então, ela vai dominando todos os campos, né? Desde um robô que vai escolher o currículo que vai ser levado para o empregador, né? Até as pesquisas que você vai fazer no Google, e quando a gente percebe mesmo, o ser humano está dependendo da máquina, né? É a máquina dominando ali o ser humano, né? É impressionante isso. Com certeza. Eu vou passar, então, aqui a palavra para a doutora Elaine. Doutora Elaine. Ei. Bem, Vanessa, a gente só tem a agradecer. O projeto Segunda 18 Horas é um programa que traz temas inovadores e importantes por meio de palestrantes de destaque. E hoje foi assim, nada mais inovador do que o tema de hoje e ninguém melhor do que você, Vanessa, para abordar esse assunto. Em nome do CEAF, eu quero agradecer imensamente o compartilhamento do seu tempo e conhecimento, parabenizá-la pela forma didática, clara e que nos permitiu acessar esse tema tão instigante, atual e denso, como disse o Pablo. Nós aprendemos muito hoje e é um orgulho para nós do Ministério Público de Minas Gerais ombrear contigo a carreira. Muitíssimo obrigado. Bom, convém alertar ainda que a palestra ficará gravada na escola virtual, como eu já havia dito, para futuro acesso.
As perguntas que eventualmente não foram respondidas serão encaminhadas para a doutora Vanessa para a futura resposta, por e-mail. No próximo dia 21, o projeto, segunda-feira, 18 horas, contará com a participação do promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor Alexandre da Rocha Almeida de Moraes, com o tema jurimetria, que a Vanessa até começou a falar um pouquinho sobre a jurimetria. É bom que já deu um gancho, aguçou. Exatamente, foi bom. Foi ótimo. Tá ótimo. Então, eu agradeço também. Obrigada, viu, gente, pela atenção e pelo convite, viu? E vamos continuar debatendo isso internamente aí, convido os colegas. Sem dúvida. E, então, eu agradeço a participação de todos. Sigam-nos no Instagram do CEAF-MPMG para conhecimento das futuras ações educacionais. E até a próxima. Mais uma vez, muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Obrigada.